Fato que hoje é o maior comentarista do Brasil, e o maior apresentador, e o maior cara de esporte do Brasil, tem duas notícias importantes. Eu dei em primeira mão aqui para o Brasil a notícia que eu recebi do jornal Esporte da Catalunha, que rebateu o El Periódico, que vem dando notícias sobre o Daniel Alves. Não é? Então vou ler para você, Neto. Em primeiro lugar, bom dia. Espero que você tenha chegado bem no Brasil depois de uma viagem de férias. Vamos falar disso depois das torcidas, se você tiver tempo. As amostras de DNA recolhidas pela polícia desmontam por completo a versão de Daniel Alves. As amostras de sêmen recolhidas, havia dito que não tinha tido penetração, que apenas tinha tido sexo oral. Foi apenas, né? Quer dizer, as duas questões gravíssimas, né? Mas que não tinha tido penetração. Depois ele falou que foi consensual. A notícia diz o seguinte: segundo avança o jornal El Periódico, as amostras de sêmen recolhidas pela polícia contradizem a nova versão de Daniel Alves e reforçam mais a acusação de uma possível violação que se recai sobre o brasileiro. Daqui sumiu a notícia de uma hora para outra e voltou na página inicial. Mas eu tenho a notícia de cabeça. As amostras recolhidas do banheiro, em pelo menos 3 lugares, são todas de sêmen do Daniel Alves. E as amostras, essas são as mais graves, recolhidas dentro da vagina da moça, são do Daniel Alves. É prova de DNA. Ele deu uma versão perante a juíza, foi até prepotente primeiro perante a juíza que não era titular do caso. Eu não conheço mesmo a menina. Falou à televisão. Eu não conheço a menina, eu jamais faria isso com uma menina de 23 anos, eu também tenho filhos. E depois ele repetiu essa versão para a juíza. A juíza falou: olha, nós temos prova contra você. Aí ele mudou. Falou: não, pode ter acontecido uma coisa. A juíza percebeu e mandou ele para a cadeia, sob pena dele fugir da Espanha, que não tem extradição para o Brasil, não tem tratado de extradição para a Espanha. Né? Em seguida, o Daniel Alves chegou a admitir que tinha feito sexo oral, mas que foi consensual. Depois chegou a admitir que talvez pudesse ter tido sexo, mas as amostras encontradas mesmo da menina, porque ele disse que não tirei a roupa. Aí a juíza perguntou: como é que a moça reconhece uma tatuagem íntima? Eu não, coloquei ela no colo com a roupa. Como é que ela reconhece uma tatuagem íntima que você tem? E agora, a perícia, que é a mãe de todas as provas, traz que o sêmen encontrado dentro da vagina da menina, indicando que houve penetração, é do Daniel Alves. Então, esse cara está lascado. Mas como já disse o Casagrande, pior ainda está a vítima, né? Mas vai ser muito difícil ele escapar de uma pena brava, de uma prisão em que pese o dinheiro que ele tem, sendo quem ele é. Neto, bom dia. Bom dia, Datenão. Um beijo para você, para todo mundo da Rádio Bandeirantes. A verdade, na minha chegada na segunda-feira, eu falei tudo o que eu gostaria de ter falado, mas como eu estava de férias, eu deixei para falar nos Donos da Bola e também na Rádio Bandeirantes e agora com você. Ele é tão mentiroso, é tão asqueroso isso, que a pior raça do ser humano é o estuprador. A pior raça. 1.300 mulheres são mortas por feminicídios e você fala isso há 21 anos. Estuprador igual o Daniel Alves, tem muitos por aí. E a gente não sabe. E a gente não conhece. Ou talvez a gente conheça, mas a gente não percebe. O que o Daniel Alves fez, além de ser um estuprador, vagabundo, safado, que tem que mofar na cadeia, ele mentiu em 5 versões. Quem mente na primeira já é estuprador. Nós temos um ex-jogador estuprador no Brasil, que colocou o pênis na boca da menina. E que a justiça italiana o condenou nas 3 instâncias, por 9 anos. Só que nós aqui, desse país, medíocre em relação a leis, em relação à justiça com mulher, com negro, com pobre, a gente é muito medíocre. Então, um cara que é estuprador, ele pode ir em passeata, que é o Robinho, estuprador, vagabundo, sem vergonha. Só que aqui ele está livre.
Mas se fosse um estuprador, que não fosse jogador de futebol e não fosse celebridade, talvez tivesse mandado ele embora para a Itália. Ou mudasse a lei para que ele fosse preso aqui. Porque estuprador na China é em Ribeirão, é em Santo Antônio de Posse, é na Itália, é em qualquer lugar. Estuprador, é vagabundo. É o pior ser humano que tem. E o Daniel Alves, que é um estuprador, o que ele fez para a menina, e não é só a vítima, não. É a mãe da vítima, é a avó, é a família. E mais, a vítima e a família não querem dinheiro. Eu já penso diferente. Eu acho que tinha que zerar o dinheiro dele. E mais, a carreira dele, Datena, que se exploda. A vida dele que se exploda. Não me interessa a carreira dele. Muito pelo contrário. Um cara que teve uma carreira como essa, será que já não foi antes? Porque estuprador é estuprador sempre. Não venha me dizer isso, que não é verdade. E mais, nenhum jogador da atual seleção falou do caso. Nenhum dirigente da CBF, Datena, falou do caso. Nenhuma pessoa falou. Ninguém falou. Ninguém falou absolutamente nada. Então... O clube dele mandou ele embora no mesmo dia. O Pumas do México mandou ele embora no mesmo dia. Rescindiu o contrato dele, que por sinal ele foi jogar no Pumas para ir para a seleção, Datena. O Pumas é um time medíocre, um time que ninguém sabe quem é, não tem um torcedor. Você vai... Puma, que eu sei, é essa chuteira aí que é ruim pra caramba, falar a verdade. Ninguém sabe. Ele só foi lá, Datena, porque ele foi treinar no Barcelona, o Tite, a comissão técnica, o levaram para que ele fosse o capitão fora do campo, que ele fosse o exemplo fora do campo. Nós perdemos a Copa e nem jogar ele jogou. Só que ninguém fala isso. E a carreira dele não é mais importante do que a vítima, não é mais importante do que a mãe, do que a avó. Porque se ele tivesse estuprado a minha filha, a sua filha, a filha do Agostinho, a filha de quem está ouvindo, se ele tivesse feito penetrações, se a menina... E numa versão que ele falou, que ele disse o seguinte, na versão, a menina falou, para, ele entendeu que não era para parar, e continuou. Então, além de tudo, estuprador, mentiroso, vagabundo, na lei do cárcere, que eu conheço muito bem, e o senhor conhece também, ele vai virar menininha. Ele vai virar menininha. Mas como ele tem muito dinheiro, é bem capaz de ele comprar as pessoas. E quem estava lá dentro da casa VIP, que é uma casa VIP que custa uma fortuna para entrar, será que as pessoas que estavam lá, que ela ficou 16 minutos com ele dentro do banheiro, e ninguém pôde abrir? Ninguém soube que entrou um cara e mais uma menina, ainda mais um jogador famoso como ele? Ninguém viu 16 minutos e agora tem todas as provas dentro do próprio recinto? Será que ninguém foi conivente com o que aconteceu com a menina? Porque a vítima é sempre vítima. E você, José Luiz da Atena, você fala isso há 20 anos. E você fala mostrando os fatos, mostrando a reportagem e dando a cara para bater. A maioria da imprensa desse país dá a notícia e não fala porra nenhuma. Ele tem de 4 a 12 anos de cadeia para pegar. Vai ser difícil ele não pegar uma pena pesadíssima. Com toda a grana, a fama, maior ganhador de títulos e tal, ele vai acabar indo para cadeia e vai pegar uma pena pesadíssima. Graças a Deus. Mas aí, o Neto tem razão. O Casão falou sobre isso também outro dia, e é verdade. Mas o cara perdeu a carreira, a mulher dele vai largar dele e tal. Mas e a vítima? E a vítima? Como é que fica a vítima? Como é que fica a família da vítima? É o que disse o Neto. Então, julgado o caso, e com todas as evidências que esse cara estuprou a mina, julgado o caso, que ele violentou a menina, ele tem que pegar a pena máxima dessa nova lei e pagar todos os anos dessa pena na cadeia. Não sei como é que funciona a progressão de pena lá, mas ele merece uma pena exemplar, merece mesmo. Até por ser ele quem ele é. Datenão, essa nova lei que foi na Espanha, e aí quando a juíza Ana, quando ela fala para prender ou para se perder, porque fizeram uma cama de gato para ele, né? E quando ele deu entrevista na rádio, papapá, a juíza falou, opa, manda ele vir aqui, vamos conversar com ele. Fizeram uma cama de gato para ele, pá. E aí a juíza prendeu o passaporte dele.
Isso não pode ser modificado no nosso país? Um dia, será que as pessoas não possam ter essa visão das crianças que são roubadas das mães daqui e são levadas para todos os lugares do mundo onde não tem extradição? E que não é só o estupro, é muita coisa que acontece. As pessoas têm que entender isso. Quantas mães que casam aqui com estrangeiros, que levam os filhos, que eu já vi isso no Brasil Urgente, várias vezes. São muitas coisas. Do isso há 26 anos. Não é, Datena? Desde turismo sexual, que é uma coisa nojenta, que vem gringo, pedófilo lá de fora. Há muito tempo a gente fala disso. Eu dou isso de pai e mãe que vai levar criança para dentro da cadeia, para que bandidos da pior espécie violentem crianças dentro da cadeia. Eu dou isso há muito tempo. Não é de hoje que eu dou, não.